Fala, turma! Mais um vídeo aí sobre ciências do comportamento, análise do comportamento aplicada, de forma bem resumidinha. Bem, tem uma coisa muito importante nas ciências do comportamento, na análise do comportamento aplicada na aba, que é a função do comportamento, a topografia do comportamento. Pois bem, como que eu vou identificar a topografia, a função do comportamento de forma mais precisa possível, da forma mais rápida possível, da forma mais eficiente possível, se eu entender somente da análise do comportamento? Percebam que algo faltará. Pois bem, se eu, além de entender da análise do comportamento funcional, da topografia do comportamento, se eu tiver feito uma boa avaliação, se eu tiver conhecimentos sólidos dos princípios, etc., ainda assim vai me faltar entender do contexto que eu estou aplicando a análise do comportamento. Vai me faltar entender da natureza de determinados comportamentos, principalmente quando eu quiser observar, aferir comportamentos que o Skinner chamou de privado, que são os comportamentos internos, comportamentos privados. Pois bem, a análise do comportamento aplicada à gerontologia comportamental, a análise do comportamento aplicada aos esportes, a análise do comportamento aplicada ao marketing, aos consumidores, às empresas, não é? A OBM, a OB, etc. A análise do comportamento aplicada ao autismo, ao TDAH, aos distúrbios do sono e por aí nós vamos. Se eu nunca pratiquei esportes, hipoteticamente, se eu não entendo nada daquele contexto dos atletas de esportes, da natação, se eu nunca lidei com idosos, se eu não sei quais são as comorbidades mais comuns nos idosos, se eu não entendo nada de gestão de empresas, de RH, de gestão de pessoas, se eu não entendo nada de comportamento do consumidor, a minha aplicação, a minha análise do comportamento vai ficar capenga. Porque por mais que eu possa avaliar os comportamentos por meio da análise do comportamento, por mais que eu possa avaliar antecedentes, o que provocou aquele comportamento X ou Y, em algum momento eu vou pecar, em algum momento eu vou buscar extinguir comportamentos ou modelar comportamentos que, se eu conhecesse a verdadeira razão, o verdadeiro contexto, a verdadeira habitualidade, a forma que aquelas pessoas se comportam naturalmente, seria bem mais fácil. Talvez eu não ia querer extinguir aquele comportamento, talvez eu ia compreender melhor, talvez eu ia direcionar uma intervenção muito melhor. E esse é um grande problema dos analistas do comportamento, não conhecer os contextos que eles atuam, não entenderem de transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente do autismo, não entenderem de desenvolvimento infantil, não entenderem de educação, de sistema educacional, de ambiente escolar, etc. Exemplifiquem como quiserem, imaginem como quiserem. O que eu quero que vocês entendam é que se um analista do comportamento, se um terapeuta aba entender o contexto, entender de desenvolvimento humano, de transtorno do desenvolvimento, de desenvolvimento infantil, se o contexto for esse, de terapia, por exemplo, o trabalho dele vai ser muito melhor. Ele vai identificar com muito mais precisão a função do comportamento, ele vai identificar com muito mais celeridade o porquê do comportamento, ele vai indicar e observar e sugerir intervenções e programas muito mais adequados e que terão muito mais sucesso para o contexto X ou Y. Por que a análise do comportamento é muito mal vista em diversos casos? Porque os analistas do comportamento tentaram e ainda tentam extinguir ou modificar comportamentos que não deviam, principalmente no mundo do autismo. Então pensem nisso. Quer trabalhar com análise do comportamento? Em qual contexto? Entenda de análise do comportamento, mas entenda do contexto também. Se você nunca pisou dentro de uma empresa, se você não sabe nada de empresa, de gestão de pessoas, de gestão, de finanças, etc., como que você vai aplicar a análise do comportamento numa empresa? Um abraço.